Pronto, começou. Então, boa noite. Isso é só para dar as boas-vindas. A nossa quarta mesa de discussão no terceiro ciclo de debates do GTPALI, cujo tema é a experiência de pesquisa fora do Brasil, né, que a gente está nomeando como internacionalização. Esse é um campo de pesquisa, inclusive, né, internacionalização da universidade e da pesquisa. Nós não vamos tratar hoje propriamente deste campo enquanto uma pesquisa, mas nós vamos tratar das experiências que estudantes de graduação e de pós-graduação tiveram fora do Brasil. O nosso objetivo, mais uma vez, com essa mesa, é dar o protagonismo aos estudantes, né, ao invés de sermos nós acadêmicos aqui falando para os estudantes, mas falar para estudantes e para recém-formados, né, recém-doutores, como nós vamos ter Ana Carolina de Almeida, Rosana, que daqui a um mês vai estar defendendo a tese, e, né, o Lucas, que eu vou apresentar. Enfim, nós vamos ter condições hoje de acompanhar e discutir e debater com eles, né, e com elas, a experiência que tiveram fora do Brasil. Hoje nós temos uma novidade, e talvez é por isso que a gente está começando um pouquinho mais, além do horário, né, atrasado, porque a gente vai ter a intérprete de Libras, né, um grupo de pessoas que se voluntariaram a fazer a interpretação, né, e a tradução da nossa fala hoje. Vocês estão vendo aí que a Fabiane Cardoso já começou, então, para isso, eu peço que vocês coloquem em grade a configuração da tela de vocês, para que vocês possam acompanhar, né? Eu sei que é difícil, eu mesma nunca coordenei uma sessão com a tradução de Libras, eu não sei em que momento essa tradução vai estar presente para todo mundo ou não, mas eu peço que, principalmente aqueles que precisarem, façam essa configuração da grade para facilitar. Eu tentei fixar todas elas na tela, mas não permite, só permite fixar uma de cada vez, e aí a gente perde também na panorâmica de quem vai estar falando. Eu queria, então, começar a nossa mesa de hoje dizendo que, antes de apresentar os nossos convidados, falar um pouquinho do formato, que vai ser diferenciado em relação aos outros formatos que aqueles que já participam desde o início conosco estão acostumados. A Paula está dando aqui um recado, mas, enfim, eu vou me ater ao meu planejamento aqui e esperar que tudo aconteça com a tradução e a interpretação de Libras como está previsto. Antes disso, deixa eu já lembrar o nome de todas elas, né, porque eu estou super feliz que elas estejam aqui. É a Nayara Oliveira, que eu estou vendo aqui na minha tela, ela aparece, não sei se aparece para todo mundo. A Fabiane Cardoso, que já está fazendo a tradução. Vocês sabem que tem que haver um revezamento, né, porque há um cansaço, e essa é a forma, né, padrão de fazer tradução. O nome da outra que me foi passado é a Janaína, não, Fabiane, já é a que está fazendo, Janaína Marques. Janaína Marques está por aí? Já está aqui embaixo. Muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo, porque vocês tiveram uma atitude de nos procurar e contribuir com o nosso evento, que é realizado sem financiamento, né, com uma plataforma que é da minha universidade, que já paga por essa plataforma, e vocês estão contribuindo para que mais pessoas possam assistir às nossas mesas. Então, estamos muito felizes com a participação de Nayara Oliveira, Fabiane Cardoso e Janaína Marques, e torcendo para que elas continuem conosco a partir de agora em todas as nossas próximas mesas, né? Muito obrigada mesmo. Então, vamos começar. Os devem desligar somente o microfone, podem manter a câmera ligada, se quiserem, mas o microfone tem que desligar para não dar ruído. E quando a câmera está ligada, se a câmera de todo mundo estiver ligada, a gente não vai ver todo mundo. Então, aqueles que puderem deixar a câmera desligada para que o pessoal da Libras, os intérpretes apareçam para a gente, seria ótimo, e a gente agradece. Então, nossa mesa hoje é uma mesa de conversa, vai ser uma entrevista coletiva. A gente pensou nesse formato porque, primeiro, é um relato, é uma fala sobre as experiências vividas, então eu serei a mediadora, né, que tem um conjunto de perguntas para perguntar para esses nossos convidados especiais de hoje.
e eles vão comentar, a partir das perguntas, toda a experiência que eles viveram fora do Brasil. Esse é o primeiro momento, e a gente vai reservar meia hora do encontro, né, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês também, aquilo que não foi contemplado por mim, e não foi falado por eles nessa experiência, nessa roda de conversa, tá bom? Então, está apresentando os nossos convidados, que estarão na tela, na grade, o tempo inteiro, porque, como é uma roda de conversa, todos eles precisam aparecer. Cadê Marina? Não estou vendo Marina. Marina Eduarda, está ali. Tá, então estão todos eles. Bom, o nosso convidado, que eu vou apresentar primeiro, vocês já conhecem, que é o Lucas Rocha, está aqui no canto esquerdo, aparecendo para mim. Fala um oizinho aí, Lucas. Ele já participou contando uma experiência dele na mesa passada. Ele volta hoje para contar a experiência dele fora do Brasil. O Lucas é nosso aluno que já está concluindo o curso de graduação aqui na nossa universidade. Tem experiência também durante a graduação com projetos de extensão, né, vários projetos de extensão na área de leitura, educação literária, alfabetização, né, e teve essa experiência internacional na Universidade de San Buenaventura, na Colômbia, e ele vai conversar conosco hoje sobre essa experiência. A segunda que eu vou apresentar é Ana Carolina de Almeida, Carol Almeida. Levante a mãozinha aí, Carol, que eu estou lhe vendo. A Carol graduada em Pedagogia, aqui pela UFSJ, mestre em Educação também pela UFSJ, Federal de São João del Rei, e doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, sob a minha orientação, e fez o que a gente chama, né, para os que estão aqui hoje, nesse público que são ligados à pós-graduação, sabem que existe um programa que se chama Doutorado Sanduíche, que é quando se pode fazer de 6 meses a 1 ano do doutorado fora do Brasil. E elas vão explicar um pouco melhor isso na hora que forem conversar conosco. Carol, então, passou um período fora do Brasil e vai contar para nós como é que foi esse período de doutorado sanduíche. Ela é também professora, além de ter sido, por muitos anos, professora da educação básica, ela é atualmente professora do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, em Barbacena. Tá? E a próxima convidada é a Rosana Meira. Levante a mão aí, Rosana, para todo mundo te ver. A Rosana é graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Teoria da Literatura também pela UFPE, e faz doutorado em Educação, está com a tese praticamente pronta, vai defender daqui 1 mês, também na Universidade Federal de Pernambuco, sob a minha orientação, e teve uma experiência fora do Brasil, né, na Universidade de Madison, junto com a Ana Carolina de Almeida, a Universidade de Wisconsin, em Madison, desculpem. Ela é professora também do ensino básico técnico e tecnológico do Colégio Agrícola ligado à Federal Rural de Pernambuco. E, por fim, nós temos a Marina Eduarda de Oliveira. Levante a mão, Marina. Está aqui no cantinho. A Marina é educadora popular, feminista, graduada em Geografia, né, com licenciatura pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em estudos latino-americanos pela Escola Nacional Florestan Fernandes, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela é atualmente aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da UFSJ, e atua também no Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Bom, então, são esses 4 convidados, 3 mulheres arretadas e o Lucas, que vão contar para nós hoje, dividir conosco essa experiência riquíssima que eles tiveram fora do Brasil, em diferentes países, como vocês vão poder observar. Eu quero começar, então, com uma primeira pergunta, né, para que eles respondam, e aí eles podem ir respondendo espontaneamente, né, não existe uma ordem, porque eu quero que a gente trabalhe com a ideia de roda de conversa e quero que todos eles respondam, se possível, a todas as perguntas, né.
A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é... Peraí, estou com o meu roteiro aqui no celular. Qual foi a motivação que esses 4 alunos e ex-alunos da graduação e da pós-graduação tiveram para sair do Brasil em busca de uma experiência desse tipo, né? Para procurar um outro país e enriquecer a formação que eles já tinham aqui no Brasil. Essa seria a minha primeira pergunta, e aí eu abro a conversa para aquele para dos 4, os que quiserem começar, o que quiser começar primeiro. Quem quer começar? Vamos lá, tem Rosana, Carolina, Eduarda e Lucas. Vai lá, Rosana. Posso começar? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu acho que o desejo de sair do país sempre fez parte do meu imaginário, Socorro, assim, como estudante, né? Quando eu penso assim nessa pergunta, o que é que me fez sair do Brasil para tentar fazer parte dos estudos fora, eu fico pensando assim, quando é que essa oportunidade viria, né? Assim, por que não? Assim, aquela questão mais de que bom que essa oportunidade aconteceu. No meu caso, principalmente por eu ser estudante de letras e ser oriunda de escola pública, foi sempre um desafio para mim me tornar fluente em língua inglesa. E aí, desde a graduação, assim que entrei no curso de letras, eu sempre tive esse sonho de fazer parte dos estudos fora. Agora, isso só se tornou, na verdade, uma possibilidade com a chegada do doutorado. Tá, nós vamos aprofundar essa conversa mais para frente, mas eu queria ouvir os outros 3 agora sobre isso, né? Qual é a motivação primeira, né? Por que buscar esse espaço fora do Brasil? Carolina. Oi? Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Tem um delay, ainda não deu. Bom, se o Lucas quiser ir tentando, para a gente ir aproveitando o tempo, ou a Marina, enquanto o microfone... Boa noite. Isso, Lucas, por gentileza. Diga. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Que ótimo, então. Eu sugiro a Carol tentar sair e entrar de novo, quem sabe assim volta. O meu também deu um problema assim agora. Mas então, boa noite, eu quero cumprimentar todo mundo, a Carol, a Rosana, a Socorro, a Marina. É um prazer estar aqui e uma felicidade poder compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi lá na Colômbia. Quero enviar também um saludito a Joana Rios, uma amiga da Colômbia que está me escutando aqui, e é uma irmã da Colômbia. E, bom, a minha motivação foi realmente buscar uma formação docente para além dos moldes formais que estão pressupostos para nós, né, docentes em formação. Eu acho, assim, que na formação docente é muito importante a gente ter a oportunidade de vivenciar outras realidades para além do contexto brasileiro, né, e para além dentro de nossa própria universidade, né. É importante vivenciar um contexto latino, né, sobretudo porque a gente sabe que a nossa educação não é uma educação neutra, então, para mim, me motivou ter a possibilidade de conhecer a educação e conhecer os processos educativos e participar deles num contexto latino-americano, né? Eu, estando em outro país, eu pude aprender e trabalhar uma outra língua, coisa que eu não tive oportunidade antes. Eu pude conhecer escolas públicas lá de outro país, né? Eu fui voluntariamente visitar algumas, eu pude perceber as diferenças entre o nosso sistema educativo, as diferenças e as semelhanças, né, entre o nosso sistema educativo e entre o sistema educativo da Colômbia. Então, isso me fez ter uma visão diferente, né, daquela que eu tinha quando eu saí daqui do Brasil. Sem dúvidas, eu sei que não interessa, por status quo, formar professores que tenham uma visão
para além do seu contexto imediato, né? Então, eu acho que nesse sentido é até subversivo, e eu adoro uma subversão, é, fazer, ter essa proposta de fazer o intercâmbio, né? Estar em outra licenciatura, e isso eu posso comprovar, assim, tomando a minha experiência, né? Olhando para ela de agora para trás. Tá ótimo, Lucas. Nós vamos aprofundar na experiência de todo mundo. Vamos ouvir, então, só como um pontapé inicial, né? A Marina, que eu estou vendo que está com o microfone ligado. E aí, Marina, qual foi realmente a motivação para sair do Brasil e ter a experiência no país que você escolheu? Então, gente, boa noite. Obrigada, né, todo mundo que está aqui presente hoje. Tem 158 pessoas aqui, 150 agora, com a Carol voltando. É muito rico a gente poder compartilhar isso aqui agora. A primeira experiência que eu tive, né, com o intercâmbio foi no Chile, na cidade de Concepción. E aí a motivação que eu tinha, né, assim, por família eu tinha bastante motivação, na realidade, que me perguntavam sempre, quando que você vai tentar o intercâmbio? O intercâmbio é importante porque outras pessoas já tinham passado a experiência, né, de financiamento público, dentro da universidade pública, de intercâmbio, incentivavam muito, né? Uma delas, minha tia, a Consola, Maria Consolação, que foi uma das maiores incentivadoras. E aí, o outro elemento, assim, que me incentivou foi a militância. Inclusive, eu me recordo que uma das coisas que eu levei para entrevista, quando foi fazer entrevista na UFSJ para tentar o intercâmbio, que uma dessas motivações era que o mesmo movimento feminista, que é a Marcha Mundial das Mulheres, que eu participava aqui no Brasil, também tinha no Chile. Então, eu coloquei na entrevista que um dos meus interesses era socializar com movimentos populares e sociais em outro país também. Então, essas foram as minhas motivações mais fortes para poder pensar no intercâmbio e o financiamento público, porque se não houvesse, não teria outra condição. Então, eu fui com bolsa, fiquei lá com bolsa, né? Eu tive passagem de ida e volta garantida, então se não fosse esse financiamento, eu não teria nenhuma condição, né? Então, eu diria que essas três coisas me incentivaram muito. Obrigada, Marina. Carol? Eu quem agradeço. Eu queria que, então, Carol e depois Rosana e Lucas já entrassem nesse ponto que condições objetivas vocês tiveram para ir, né? Quem financiou, se foram financiados, se não foram financiados, né? Quais foram as condições materiais, principalmente, que a Marina já tocou e que é importante para que todo mundo perceba, né? Antes da gente entrar propriamente na experiência lá fora. Certo. Estão me ouvindo agora, gente? Sim, estamos Agora ouvindo. estão ouvindo? Tá. Então, boa noite para todos que estão acompanhando. Boa noite para os meus colegas, né? Lucas, Marina e Rosana e Socorro. A respeito da motivação, né? Por que fazer um doutorado sanduíche? Acho que uma primeira motivação, no meu caso, foi trazer um diferencial para o meu currículo. Eu acho que ter, né, no currículo o registro de uma experiência fora do país é um diferencial que a gente precisa considerar, e eu tinha esse propósito, né, de ter isso na minha trajetória, né, como algo que pudesse fazer essa diferença, que fez, né, afinal. E os outros dois motivos estão associados ao que as colegas já disseram, né, com relação à língua, no caso da língua inglesa, que sempre foi um desafio para mim, sempre tive dificuldade com o inglês, então poder estudar num país de língua inglesa foi uma possibilidade incrível para eu aprender um pouco mais, né, sobre a língua. E o financiamento, né, como a Marina colocou, sem financiamento não seria possível, não seria viável. Inclusive, no edital que eu e Rosana concorremos, essas duas coisas meio que vieram atreladas, o financiamento e a questão do domínio da língua, porque a gente foi pelo edital de 2017 e foi um edital que pedia ou exigia uma proficiência mínima de língua estrangeira.
E aí a gente teve uma mobilização muito grande para que a gente pudesse ir, mesmo sem ter a proficiência exigida no edital. Então, a gente teve uma concessão de bolsa condicionada. Então, é um caso assim, bastante específico. Esse edital de 2017 tem várias pessoas, inclusive da pós-graduação no Brasil, ainda presas a esse edital e, digamos assim, lutando por causa dessa questão, dessa condição que a gente foi de concessão condicionada. Ou seja, o nosso financiamento foi condicionado à apresentação da proficiência na volta da experiência no país. Então, a gente teria que apresentar essa proficiência quando voltasse do país. Mas, de todo modo, a gente conseguiu a bolsa, tivemos passagens financiadas e tivemos, né, o dinheiro que nos serviu para custear tudo que a gente precisasse nesse país de destino. Mas esse contexto, né, de poder aprender um pouco mais a língua, melhorar o currículo e a possibilidade do financiamento, são fatores que me motivaram a buscar essa experiência. Ótimo, Carol, obrigada. Rosana e Lucas poderiam complementar? No seu caso, Lucas, eu queria ouvir você particularmente, porque eu conheço a sua luta com relação ao financiamento, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Bom, eu não sei quando a Marina fez o intercâmbio dela, e não sei se foi na graduação, mas eu sei que há um tempo atrás, digamos, quando ainda existia o Ciências Sem Fronteiras, existia uma verba que era destinada a estudantes em situação de vulnerabilidade social, que não poderiam arcar com os gastos, né, da viagem. No meu caso, como minha viagem foi no ano passado, essa verba já não existia mais, né? Então, eu passei pelo processo seletivo da Bolsa. É importante destacar que o meu programa, ele se chama Bracol, né? É uma parceria com o Grupo Coimbra de Cooperação Latino-Americana. Então, esse grupo, ele oferecia casa, eu fiquei na casa de uma família, depois vou contar mais sobre isso, e ele também oferecia comida. Mas a questão da passagem, do seguro que eu precisava, do passaporte, todas as despesas, eu precisava arcar por minha conta. Então, eu acredito que isso já exclui uma boa parte de estudantes da universidade pública, né? Porque uma boa parte não tem possibilidade de pagar uma passagem para fora do país. E aí eu fiquei desesperado depois de passar no processo. Falei assim, cheguei até aqui, né? E aí não vou, como é que vai ser? E tive a ideia de fazer, então, um financiamento coletivo, né? A famosa vaquinha. E fiz uma vaquinha no ano passado, no final do ano passado. Mais de 40 pessoas me ajudaram, e eu até quero agradecer, assim, muito especialmente. Hoje eu estava lembrando sobre isso, eu acho que eu nunca me senti tão amado quanto eu me senti na época dessa vaquinha. Mais de 40 pessoas me ajudaram da maneira que puderam, e aí eu consegui arrecadar mais de R$ 3.000 e pagar as passagens para pagar as passagens, pagar o seguro, pagar também o visto que eu precisava. Então, eu precisei, no meu caso, como não havia políticas públicas para me assegurar, eu precisei contar com a ajuda de muitas pessoas. Seu microfone, professora. Desculpem, eu desabilitei aqui. Rosana, tem alguma coisa que você queira complementar ainda sobre essas perguntas iniciais de motivação e de condições materiais para sair? Tem alguma coisa que você gostaria de complementar em relação ao que eles já falaram? Não, eu me senti contemplada pela fala de Carol. O que Carol falou em relação ao edital é porque o edital que a gente submeteu foi a primeira vez que a CAPES ela exigiu uma nota de proeficiência que era até superior à nota que é exigida pela Fulbright, que assim, que é considerada uma referência em relação a esse nível de editais, né? A Fulbright é uma referência em mandar estudantes para fora, e aí foi a primeira vez, aí foi toda uma polêmica. Assim, a parte financeira, todo o suporte, a gente não teve nenhum problema. Agora, a questão burocrática, para conseguir se submeter a todo o processo, isso foi realmente muito desgastante. Uhum.
Tá, todo o mais para processo. frente, talvez vocês possam detalhar mais isso, caso alguém pergunte. Estou vendo a Marina ali, eu preciso toda hora ver vocês, porque senão. Bom, já que vocês tocaram na questão da língua, né, e ela é realmente sair do Brasil, e eu acredito que mesmo quando se sai do Brasil e vai para Portugal, ainda tem a questão linguística presente e colocada, porque são línguas, embora sejam, podemos considerar a mesma em alguns aspectos, mas tem as suas diferenças. Mas no caso de vocês, são experiências em países não falantes de língua portuguesa. Então, eu faria duas perguntas. Primeiro, por que escolheram esse país? E segundo, quais foram os desafios enfrentados, de fato, com a questão da linguagem? Né? Eu estou vendo que Carol e Rosana, que foram para os Estados Unidos, já disseram que só saíram porque fizeram prova de proficiência e ainda ficaram com um condicionante em relação a isso para a volta. Então, eu queria muito ouvir de vocês, porque essa é uma questão central, né? Para sair do Brasil. Não é só o financiamento, mas entra também a questão da língua, e ela muitas vezes é atrelada ao financiamento, quando a gente vê, no caso, por exemplo, do financiamento da CAPES para os doutorados sanduíches, né? Que é o caso da experiência de Rosana e de Carol. Né? Então, eu queria ouvir, até porque nós temos aqui, né, gente que foi para um país que falante de espanhol e duas pessoas foram para os Estados Unidos. Vamos tentar entender se há diferenças e quais seriam essas diferenças. Eu gostaria de responder primeiro. Ah, não, pode ir, Rosana. Não, vai, Lucas, pode ir. Então, o espanhol, ele é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Se não me engano, existem 20 países hispanohablantes no mundo. E eu comecei a estudar essa língua para tentar a prova do mestrado. Então, eu estudei, inclusive, com uma estudante de graduação que foi para um intercâmbio. Então, ela me deu aulas e eu comecei a me apaixonar pela língua e a me identificar muito, coisa que nunca aconteceu com o inglês, que eu detesto e que eu tive acesso somente na escola básica, né? Então eu me apaixonei por essa língua, comecei a ouvir, a falar e a ter contato mesmo todos os dias, se tornou assim uma relação muito íntima, né? E aí a Socorro havia dito, né, sobre o processo seletivo que vem acompanhado ao financiamento. No meu caso também houve esse processo seletivo, né? Na verdade ele aconteceu em menor escala, com estudantes que pleiteavam essa vaga de intercâmbio, mas eu concorri, por exemplo, com acho que, se eu não me engano, 20 estudantes, ou 15, não me recordo muito bem o número, mas eu tive que apresentar também, né, um plano de trabalho, tive que, em espanhol, oralmente, para uma banca, tive também que defender, né, esse plano, e tive que fazer uma prova escrita para poder conseguir a vaga, né? Então, assim, entre todos os alunos, eu fiquei na melhor colocação. E me senti muito feliz por isso, porque para mim tem um significado muito especial, enquanto estudante vindo de uma camada popular, né, morador de favela e cotista. Então, para mim tem um significado muito especial aprender uma outra língua, porque é uma exclusão muito grande que eu nunca tinha tido oportunidade antes. Isso mesmo. E só lembrando, gente, que mesmo no caso da CAPES, que é a maior agência de financiamento, né, federal que a gente tem na pós-graduação, mesmo para os alunos que estão, isso é recente, né? Mesmo para os alunos ou pesquisadores de pós-graduação que estão pleiteando bolsa para ir para Portugal, né, que é um país falante de língua portuguesa, mesmo esses alunos têm que fazer proficiência em inglês. Então, vocês podem observar que as normas atuais elas estão tendendo para uma determinada perspectiva, né, em relação à questão da internacionalização. Nós não vamos aprofundar isso, nem é nosso objetivo, mas eu só estou dando essa informação porque quem estiver planejando é importante ter este conhecimento sobre o que está em jogo, quais são as regras, quais são as formas, né, as estratégias que precisam ser construídas para sair. Carol? Inclusive, nesse edital de 2017, de que participamos eu e Rosana, a exigência também foi prevista, né, de domínio de língua inglesa para quem estava pretendendo ir para Portugal.
Então, já Sim. nesse edital de 2017. Coisa que antes não acontecia. Até então, os editais de PDSE, né, de Programa Doutorado Sanduíche no Exterior, aceitavam uma carta da instituição de destino atestando essa proficiência, né? Então, foi uma novidade nesse edital de 2017. Foi aí que a gente se organizou, e aí foi difícil esse processo de negociar com a CAPES para conseguir essa concessão condicionada, né? Então, foi um desafio mesmo essa questão da língua, e ainda está sendo. Até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, de várias pessoas no Brasil inteiro que ainda não conseguiram a exigência, que, como a Rosana colocou, é acima até do que prevê a Fulbright, por exemplo. Né? Por exemplo, o TOEFL, o ITP, é preciso de uma nota 550, que é uma nota alta, né? Digamos assim, é um nível bem alto. Então, muitas pessoas estão ainda lutando por essa nota, com penas de ter que devolver o dinheiro do investimento para o governo. Seria traumático, imagino. Inclusive, eu estou nesse caso, Rosana acho que também está, porque ainda não tem os 550. Isso é um ponto que se pode depois. Carol, pouco antes de eu ir, né, foi uma coisa também que me garantiu bastante confiança, porque assim, poucos meses antes de eu ir, eu acho que Socorro lembra disso, eu consegui atingir a nota Fulbright, que a CAPES exigia. Aí teve isso também, não foi, Carol? Porque depois eles liberaram para quem tinha nota Fulbright e depois não. Mas aí na volta ainda tem que apresentar os 550, Rosana. Enfim, vocês estão vendo que é realmente uma questão central, a questão linguística. Quando se quer sair do Brasil, e hoje Portugal está incluído nessa questão também. Então, nós vamos daqui a pouco falar mais dos desafios. Quer dizer, eu penso que esse grupo está dizendo que um dos desafios, pelo menos os que ouvimos até o momento, foi a questão linguística, também foi um desafio, mesmo no caso do espanhol. Vamos ouvir Marina, ela está lá em cima. Marina, você quer comentar algo sobre essa questão linguística? Eu quero sim. Eu só para dizer para o Lucas e para todo mundo que a época que eu fui para o intercâmbio foi 2014, que por sinal foi o último ano de financiamento público. E minha área, que é a licenciatura, ela nunca teve muita valorização nesse aspecto com esses programas, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras. Você tem as áreas exatas sendo estimulada, ou áreas que são consideradas para produção de tecnologia. E aí na UFSJ, a assessoria de assuntos internacionais, nessa época tinha abriu um edital de intercâmbio interno da própria universidade em parcerias com universidades em vários países, né? Então, no Chile, ela tinha parceria em vários países, a própria FSJ, com várias universidades, e outros países. Aí eu recordo, na época, tinha a opção e nesse caso específico, não precisava da proficiência de inglês. Não precisava de nenhuma proficiência para esse ensino específico, né? Que foi na minha graduação. E aí, pensando assim, né? Quando eu fui para um entrave, assim, eu fiquei com muita dúvida. Uma, porque eu tive vários problemas, né, de inscrição. Passei por isso. Eu fui indeferida e se eu não tivesse lá, eu não teria conseguido continuar no processo. O SJ não conferiu todos os meus documentos. Mas aí, eu cheguei lá para refutar todos os meus documentos, eu já tinha que fazer a prova. Que era um texto em espanhol, né? Depois, essa carta de intenções escrita em espanhol também, a entrevista junto com a carta. Eu sabia pouco que eu sabia era escutando Mercedes Sosa e Violeta Parra, e olhe lá. Assim. E aí eu entendi que a banca estava avaliando, e foi um pouco que eu tentei passar, os meus objetivos com aquilo, sabe? Então, sério, se fosse pela língua, eu não teria passado. Naquele momento eu não teria passado. Hoje eu sou fluente em espanhol, escrevo, leio, consigo fazer uma boa tradução, escutar bem, porque eu fui para o intercâmbio. Então, Quanto tempo, Marina, você ficou?
6 meses. Uhum. E aí, no primeiro mês que eu cheguei, eu não conseguia nem diferenciar os dias da semana direito. Aham. Assim, eu precisei ficar de aprendizado. E o mais interessante, que na universidade que eu fui, a Universidade de Concepción, que os professores, eles foram muito gentis nesse sentido, que eles avaliavam, eu tentava escrever em espanhol as provas e tal, mas eles avaliavam mais o sentido que eu estava escrevendo, mais os caminhos que eu escrevia. Então, isso me ajudou muito, assim, né? Essa generosidade das pessoas, compreensão e paciência. Hoje consegui, depois um retorno, saber bem a língua, mas na ida foi um dos maiores entraves. Uhum. Bom, vamos seguindo aqui, gente. Eu preparei muitas perguntas para essa mesa de hoje, viu? Então, hoje vocês já perceberam que é uma conversa sobre a experiência que os 4 tiveram, né? Então, já falamos de financiamento, da questão linguística, que certamente vai atravessar toda a noite de hoje, né, nas discussões. Eu queria perguntar o seguinte: uma última questão sobre a língua, mas não exatamente sobre a língua. Em que a relação de vocês com a língua, seja o espanhol, seja o inglês, afetou a experiência na instituição que vocês foram, né? Eu queria que vocês, então, lembrassem para o público, muita gente entrou depois, qual é a instituição, qual é o país, e em que essa questão específica da língua pode ter afetado positivamente ou negativamente a experiência lá fora. Todos vocês, o que vocês têm em comum é o fato de terem ficado 6 meses, né? Pelo que eu já estou percebendo aqui, ficaram 6 meses. Então, queria ouvir vocês. Quem quer começar? Eu quero começar. O espanhol, ele é muito formal, né? Então, ele pode ser muito formal e pode ser muito formal também, informal ou formal. Mas na universidade, eles usam uma linguagem muito formal, né? Então, trata como se fosse de voz, qualquer pessoa é senhor, qualquer pessoa é senhora, ou cavalheiro, ou dama. Então, isso para mim foi um pouco difícil, né? Primeiro, um relacionamento interpessoal, assim, com as pessoas, né? Saber como cumprimentar, porque além de você saber como se cumprimenta a língua, né, tipo, como falar, você precisa saber como se portar naquele ambiente, porque parece que a linguagem muda também as maneiras de se relacionar. Então, isso foi muito louco na minha experiência. Ô, Socorro, eu queria só fugir um pouco da pergunta para comentar uma coisa que a Marina falou. Posso? Sim, claro. Ela falou da questão de licenciatura, né? Da relação da licenciatura de professores em formação para irem para o intercâmbio. Eu acredito que ela não foi pelo mesmo programa de intercâmbio que eu, porque eu fui pelo Bracol, e esse programa, pelo que eu pude verificar na página da Assim, ele começou em 2017, né? Mas aí eu trouxe alguns dados que eu fui hoje colher nesse site, nessa página, para a gente pensar esse lugar do licenciando que faz o intercâmbio, né? Nesses 4 anos, por exemplo, de existência desse programa, eu estou tomando a nossa universidade, mas eu acredito que esses dados servem de espelho, assim, a nível nacional, tá? Então, nesses 4 anos, a nossa universidade já mandou 18 alunos de graduação para fora, né? Desses 18 alunos, somente 3 eram professores em formação. Somente 3 deles eram licenciandos. E detalhe, a nossa universidade, ela tem 19 cursos de graduação na nossa cidade sede, né? E desses 19, 8 são licenciaturas. Então, se uma parte significativa das graduações oferecidas são licenciaturas e há um número reduzido de pessoas que vão para intercâmbio, existe alguma coisa que precisa ser repensada aí, né? E eu acredito que isso está muito ligado à intencionalidade do professor que se quer formar, do tipo de professor que se quer formar. E só você pediu para relembrar, eu estudei na Universidade São Buenaventura, na seccional Cali. Na Colômbia, né? Na Colômbia. Ótimo. Então, eu gostaria de... Fala, Rosana. Próxima, fala. Não, porque, assim, sempre, durante toda a minha graduação, eu
vinha me dedicando ao estudo de língua inglesa, só que de forma muito fragmentada, porque nada como uma experiência fora para ampliar, né, esse nível de relação com a língua. E aí eu tive uma oportunidade que foi muito bem-vinda, que no ano anterior eu pude passar 2 meses nos Estados Unidos com uma bolsa que foi concedida pela instituição na qual eu sou vinculada, que é o CODAI, que é ligado ao UFRPE, que é uma bolsa concedida a professores. E aí passar esses 2 meses lá me garantiu um conforto maior, eu creio, uma língua, e aí ter conquistado a nota Fulbright, que não era ainda a nota exigida pela CAPES, mas ter conquistado essa nota antes de ir, eu acho que me garantiu um pouco de confiança, porque, de certa forma, como na representação que eu fazia do meu desempenho, aí eu já estava de acordo com o edital de excelência. Então, se eu tivesse me submetendo, por exemplo, ao edital da Fulbright, essa minha nota, ela seria aceita, né? Não estava sendo aceita agora por uma exigência nova da CAPES. Então, mesmo eu considerando que minha comunicação era muito boa, o desafio de se comunicar academicamente, né, na língua, é totalmente diferente. Você entrar numa sala de aula, conseguir argumentar, se posicionar, defender um ponto de vista. Então, era algo que, assim, em certos momentos eu me forçava, assim, a me colocar, a me posicionar, a criar esse tipo de relação com a língua inglesa, que talvez aquela fosse uma oportunidade única, né, que eu não teria em outro momento. Carol? Meu caso é um pouco diferente do da Rosana, né? Eu vi algumas pessoas comentando aqui no chat, por exemplo, que para ir para um país, né, de língua estrangeira, a gente precisa dominar a língua. E, de fato, se você domina a língua e vai com um domínio já, né, digamos, concreto ou sólido da língua, isso vai te facilitar e vai promover, né, aprendizagens, digamos, diferenciadas ou possibilidades diferenciadas. No meu caso, eu saí de um nível básico e o que eu aprendi lá me levou para um nível intermediário, digamos assim. Porque, ao contrário da Rosana, eu não estudei, por exemplo, inglês por muito tempo, fiz alguns cursos, mas não foi uma coisa assim que eu tenha investido tanto, até por causa da minha condição mesmo, da minha condição socioeconômica, que não me permitiu muito isso. Acho que é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Com certeza. Estudar uma segunda língua requer condições, digamos, sociais diferenciadas. E aí, essa minha condição, por um lado, né, foi um limite, mas eu contei, por exemplo, com uma outra situação que me favoreceu, que foi o fato da minha orientadora na instituição de destino falar português. Né? No caso, a Leslie Barkley, que foi a professora que nos recebeu lá, ela fala português. Então, foi possível a gente fazer uma troca e conseguir se comunicar por causa disso, já que eu não dominava tanto o inglês. Eu melhorei o meu inglês, mas não tinha essa fluência, digamos, tão consolidada. Então, eu acho que também o fato da Leslie falar português foi mais um fator que me motivou a ir. Talvez se a orientação lá não fosse por alguém que falasse português, talvez eu não me arriscasse a ir só com um nível básico. Porque, como a Rosana colocou também, durante as aulas, a minha participação era mínima. O que eu conseguia fazer mais era ler os textos em casa, porque ler inglês eu lia. Então, eu lia e me preparava, né, para a discussão e ouvia a explicação, acompanhava a apresentação no PowerPoint, né, tirava alguma dúvida com a Rosana, que estava ali perto de mim na hora da aula, mas a minha participação oral mesmo, ela não era tão grande assim. Na verdade, isso foi um limite aí na minha própria experiência. A Socorro tinha perguntado sobre isso, né, em que o domínio ou não da língua, ou a relação com a língua pôde influenciar a nossa experiência. No meu caso, foi nesse sentido. Né? Certo, mas mais para frente vocês vão poder falar dos ganhos e certamente esse assunto vai voltar. Queria seguir, então, agora com a nossa conversa. Marina, acho que não comentou essa ainda, né? Eu vou seguir e a gente vai, porque tem muitas coisas aqui que eu acho que podemos avançar e vocês voltam à nossa questão da língua sempre que for necessário, porque, como eu já falei, isso é central, né? Eu queria perguntar agora como é que vocês foram recebidos, né, no exterior, né? Carol está falando aí, bom,
a orientadora minha e de Rosana, o que é uma raridade, né? Uma americana que fala português e que está na universidade, que é a querida professora Leslie Bartlett, uma parceira já aí de longa data, é uma antropóloga que se interessou por aprender não só o português, como também o espanhol. É evidente que isso faz toda a diferença, mas a experiência não se restringe, certamente, à relação com o supervisor, né? A experiência ela é institucional, ela é, inclusive, para fora da universidade, né? Mas eu queria saber, no caso de vocês, como foram recebidos lá? Como foi se sentir estrangeiro de verdade, né? Recebidos lá, que eu diga, na própria instituição, se quiserem comentar fora também. Mas como é esse sentimento de ser recebido num país, né, fora do seu país, com determinados limites em relação à língua ou não, enfim, qual foi a experiência de vocês em relação a esse ponto? Lá vou eu de novo, as meninas devem estar, assim, nervosa comigo. Mas, gente, desculpa, eu nasci de 8 meses. Então, eu sou pra frente. Mas antes eu só queria comentar a questão aí de dominar a língua, né? Parece que é uma discussão. Eu queria até problematizar, assim, esse verbo, né? Não sei se a gente é capaz de dominar uma língua, no sentido de que eu falo português, mas não sei se eu domino. Tem tanta coisa ainda para sempre aprender sobre essa língua. E olha que eu fui para a Colômbia falando nível bom de espanhol. Eu conseguia me comunicar sem problema algum. Mas um dia teve uma situação muito engraçada dentro da sala de aula, e a fala da Rosana me lembrou disso, dela falando, né, de que como se expor, né, como opinar dentro da sala de aula é uma coisa difícil, né, no sentido de que quando a gente ainda está sendo alfabetizado naquela língua, né. Então aí, no espanhol, embaraçada, significa grávida, né? E eu queria, a gente estava comentando a situação de um aluno e tal, e eu queria, na época, dizer que aquele aluno poderia ter ficado constrangido, né? E aí me fugiu a palavra como falar constrangido. Gente, me fugiu, me deu um branco. Aí eu fui no Google e coloquei lá, né? Na tradução, a internet ajuda muito. E aí o Google me falou, constrangida, embaraçada. Aí eu fui falar sobre aquela estudante, fui com toda a confiança do mundo e falei que a estudante estava grávida, né? E aí todo mundo riu, eu fiquei sem entender, depois me contaram sobre isso. Mas a questão da recepção, né, da universidade. Olha só, quando eu fui, me disseram que eu ia ficar numa casa de família, o que era muito legal, porque ter um contato com nativos te possibilita aprender muito mais sobre a cultura local, te possibilita aprender muito mais sobre as gírias, né, sobre como aquela cultura mesmo se expressa através até mesmo da linguagem. E aí, eu não tive informação nenhuma de como era essa casa, então foi uma aventura. Quando eu cheguei lá, eu me deparei, a casa tinha 3 cachorros, um gato, 2 passarinhos. E eu percebi que aquela família, ela me tratava muito mal. E eu ficava sem entender por quê, né? E, por exemplo, uma das coisas que eles tinham que me dar era comida. Às vezes eu recebia uma comida num não bom estado, às vezes eu não recebia comida. Então isso começou a um pouco me incomodar, mas eu fui relevando, né? E aí, com o tempo, passados-se 2 meses, a situação tomou uma proporção maior, né? Quem me enviou para essa família foi a universidade de lá, não foi a universidade daqui, não. Quem faz a recepção é a universidade de lá. E aí, depois de uns 2 meses, a situação se tornou insustentável, as pessoas entravam no meu quarto, mexiam nas minhas coisas sem autorização, não estava uma convivência legal. E aí eu fui descobrir que essa família não recebia nada para me receber, né? Na verdade, ela me receber, na verdade, para ela me... Por que ela me recebeu? Porque para a filha dessa família, né, para uma dos membros dessa família fazer o intercâmbio, a universidade de lá colocou como critério que eles recebessem alguém na casa deles. Então, aí eu fui entender tudo, porque a universidade era uma universidade privada de lá. E a lógica que funciona lá é a lógica do corte de gastos e é a lógica do lucro. Então, eles não queriam gastar pagando para mim ficar em outro lugar, né? Eles colocaram esse encargo em cima da família, e aí a família ficava, obviamente, incomodada com a situação, porque além de receber um estranho dentro de casa, ela tinha que pagar a mensalidade, que é caríssima, eu acho que é
eu acho que era 10 mil na época, quando eu estava lá, eu acho que mudou agora, mas enfim. Então, isso foi algo que foi, assim, marcante para mim no sentido negativo. E aí, depois de 2 meses, eu entrei em contato aqui com a universidade, a nossa universidade precisou intervir, né? E aí eram várias trocas de e-mail, aí eu precisei utilizar o espanhol para meio que brigar com as pessoas de lá, para explicar a minha situação, e tive que utilizar o português estando lá, para explicar também a minha situação aqui para o Brasil, né? E aí conseguiram fazer a intervenção. A universidade de lá, numa semana, me chamou, me convocou e disse: olha, nós vamos te dar R$ 500 para você procurar um outro lugar para você morar. Você tem uma semana porque a família também não te quer mais lá. E aí eu fui. E aí, esse relato. Não isso imaginava. tudo eu posso falar, professora Socorro, porque isso tudo foi registrado, Sim, tanto pelos claro, e-mails, tanto claro. em uma carta Aham. que eu entreguei ao reitor da universidade de lá, né? Faltando, assim, uma semana para a minha volta para o Brasil, eu esperei o reitor na sala dele por 3 horas, entreguei em mão deles, ele é um padre, é uma universidade católica, entreguei em mão deles uma carta muito respeitosa, de 5 páginas, assim, com todo respeito, mas falando em espanhol, tudo aquilo que eu devido. Então, acho que é importante a gente denunciar também, né? Desculpa aí se eu ultrapassei o limite, gente. Não, foi ótimo o seu relato. Vamos ouvir agora as meninas. Como foram eu quero falar. recebidas nos Estados Unidos e depois Ah, eu como quero foi falar. recebida no Chile? Vai, Rosana. Eu quero falar porque a minha recepção foi ótima, diferente da de Lucas. Essa parte aí, Lucas. A universidade teve o cuidado de, assim que o processo de intercâmbio iniciou, já aqui no Brasil, de mandar formulários e cadernos explicativos sobre o funcionamento da universidade e tudo mais. E em um desses cadernos eu achei uma notinha de rodapé lá no final, uma notinha de rodapé bem pequenininha assim, falando do Madison Friends, que é um projeto lá da universidade, de famílias que se voluntariavam para receber estudantes estrangeiros por alguns dias, né? Porque até então, e assim, esses formulários que eles são muito organizados, eram muito organizados assim, são muito organizados em relação a isso. Toda a comunicação é muito escrita, né? Você não precisa estar perguntando nada. Então eles te enviam vários formulários, cadernos explicativos com tudo que você precisa saber. E aí, a gente olhando aquilo ali com bem cuidado, eu consegui, já à distância, alugar apartamento, eu consegui um apartamento dentro da universidade, que era próprio para professores e estudantes de pós-graduação. Eu consegui também uma assessoria até jurídica, porque antes eu estava procurando alugar locais que eram fora do campus, e aí fiquei com medo daquela questão, né, se eu estava sendo enganado ou não. E aí eles têm assessoria jurídica, e aí eu encontrei também essa ONG, e uma família me auxiliou, né, nos primeiros dias, na primeira semana que eu cheguei lá, e aí me ajudaram a colocar mobília no meu apartamento, e eles foram incríveis, e são amigos que eu fiz, e ainda mantenho contato. E na universidade, a recepção mais imediata foi diretamente com a nossa orientadora, a Leslie, né? A Leslie Barkley. Não foi uma recepção assim, específica do departamento, mas a Leslie já estava lá para dar todas as orientações, me inserir, né, em algumas atividades também. Mas foi bem boa, sim, a recepção. Obrigada, Rosana. Carol? Mas, além dessa recepção com a Leslie, a gente teve também uma espécie de, não é aula inaugural, uma reunião, né? Uma reunião com quem estava chegando, explicando a respeito dos tipos de visto, né? O visto que a gente tinha, o que ele permitia, o que ele não permitia, né? O que a gente podia fazer, coisas que a gente poderia acessar. E como a Rosana falou, eles são bem organizados mesmo, nos enviaram assim bastante coisas, bastante documentos que a gente pôde ler e ir descobrindo e facilitando a nossa vida lá. A gente viu, por exemplo, que a gente poderia participar de várias aulas de inglês, por exemplo, para quem estava chegando no país, né? Oferecidas pela universidade, poderia fazer trocas, por exemplo, com quem fala inglês e a gente fala português, poderia fazer alguma troca. Então, a gente foi sendo orientado o tempo todo. Eu gostei bastante dessa recepção lá, tanto institucionalmente falando, quanto pessoalmente falando, né, no caso da orientadora.
Que bom. Vamos lá, Marina. E você? Foi bem acolhida? Então, eu fiquei muito chocada com a experiência do Lucas, né? Aham. Nossa, Lucas, solidariedade para você. Ainda bem que É. deu tudo certo. Eu fui muito bem recebida lá. Lá tem essa mesma experiência. Quando eu fui, eu já sabia que a universidade era parceria público-privada de lá, né? Você está falando do Chile, né? Do Chile. Universidade de Concepción, no Chile, fica na cidade de Concepción. Aham. E existe um esquema, a maioria das universidades é uma parceria público-privada. Você tem um financiamento público nas universidades que são privadas. Então, para ter uma ideia, até, sei lá, a carteirinha da biblioteca é um cartão de crédito do Santander. Sabe? Já tem um processo de endividamento estudantil, a Aham. parte da universidade, uma coisa muito de louco. Mas, então, quando eu cheguei lá, essa parte da universidade privada eu já sabia. E aí, como eu fui recebida, a universidade ela é muito bem organizada, então recebi os intercambistas com danças típicas, comidas típicas, colocava uma pessoa específica do curso que a gente ia ingressar na universidade para ser como se fosse um anjo, tinha esse nome mesmo. Uhum. Para guiar a gente, para situar, apresentar o curso, apresentar as pessoas. Esse ele arrumou a casa que eu fui morar, que eu vivi de aluguel há um tempo, era uma pensão de uma família, né? É uma mulher com suas duas filhas, do lado tinha o irmão dela com uma ferrateria do lado, tem um Aham. cômodo do lado, e uma família assim, que essa pensão recebia tanto universitárias quanto mulheres que trabalhavam e tinham condição de arcar com um aluguel de uma casa maior, porque lá tudo é muito caro, assim, no Uhum. geral. E aí, essa família me muito bem, assim, e a gente tem um contato até hoje, levavam para finais de semana com o resto da família. Então, a experiência de recepção interna Uhum. na universidade é incrível, e do ponto de vista do lugar que eu fiquei, da família que eu convivi, também foi, assim, fantástico. Uma família, inclusive, muito consciente do ponto de vista social também. O Chile tem muitas questões sociais quando tem terremoto, com água, era uma família que já tinha passado, sei lá, aprendia até como saquear supermercados se precisasse, se tivesse terremoto. Que loucura. No Chile, no período que eu estivesse lá. Aham. A troca foi muito interessante, assim, e uma coisa que eu reparei, só para complementar rapidinho, quando a gente fazia essas reuniões entre os intercambistas para socializar, tinha eu do Brasil e tinha uns mexicanos, o restante era belga, era Europa e Estados Unidos, assim. Então, é uma universidade também que investia muito em intercâmbio, a relação com os países centrais. Então, Aham. tinha pouquíssimos latino-americanos no intercâmbio. Eu era um desses Uhum. poucas, na realidade. E aí, minha experiência de recepção, tipo, das pessoas terem paciência, como eu não falava muito bem a língua, foi incrível. Que bom, Marina. Que Gente, eu possibilitou queria eu seu conseguir complementar. falar. Vamos avançar. Já são 9h10, já são 8h10. Lucas, você vai poder, na hora que eu comentar, você vai entrando com as suas questões, né? Tá, vai lá. Eu quero que vocês comentem agora, gente, quais foram as atividades que vocês desenvolveram lá. Vamos entrar de fato na questão acadêmica, que é o principal ponto, né? Quer dizer, internacionalizar o quê? Ninguém vai lá para conhecer o país simplesmente, né? Foram lá para trabalhar, né? Trabalhar com pesquisa ou se formar em outras dimensões. Eu queria que vocês comentassem rapidamente que atividades vocês desenvolveram lá e quais teriam sido as atividades mais significativas. Quem quer começar agora? Quer falar, Lucas? Carol, vai, Carol. Sua vez. Eu acho assim, eu acho que é importante situar assim, não sei se todo mundo já percebeu, eu e Rosana fomos para a mesma universidade, tivemos a mesma orientação, inclusive moramos juntas lá nos Estados Unidos. E
a gente participou, né, efetivamente, de uma disciplina ofertada pela professora que nos acompanhou lá, uma disciplina voltada para a área de pesquisa, né, de metodologia da pesquisa, mais especificamente, né, trabalhando com estudo de caso e outras técnicas de pesquisa qualitativa, principalmente, e também participamos de um grupo de estudos que ela coordenava, que acontecia assim semanalmente, os encontros, e ela possibilitava que as pessoas fossem apresentando sobre suas pesquisas, sobre seus trabalhos, né, trocando conhecimentos a respeito disso, e o grupo ia debatendo os trabalhos apresentados. Eu acho que duas das atividades mais recorrentes e mais efetivas que a gente participou lá foram essas. Mas a universidade tinha uma série de digamos, coisas acontecendo e a gente podia ir buscando, né? Tinha essa liberdade de ir buscando, né? Tinha as palestras, né? Que eles chamam de lectures, uma coisa assim, que a gente podia selecionar de acordo com o interesse da gente e participar alternativamente. Né? Fora os espaços, como, por exemplo, o Memorial Union, que tinha evento, enfim. Então, era assim, muito diverso, muito rico, então eu acho que a gente aproveitou bastante, né? Tinha, por exemplo, cinema, a gente tinha cinema sem pagar nada, a gente podia ir e assistir filme quase todo dia, se quisesse, né? A gente selecionava e ia assistir. Isso a gente fazia também com frequência, né, Rosana? Então, eu queria que, ao falar disso, Carol, você já complementasse com a próxima pergunta, que é, então, a partir dessas experiências, que diferenças você observa desta cultura acadêmica, né, na Universidade Wisconsin, com a cultura acadêmica que você está acostumada aqui do Brasil, onde você foi formada? Que principais diferenças você vê nisso, que chamou a atenção? Diferenças? Porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem isso também, né? A gente tem esse movimento assim cultural com essa diversidade de atividades, né, e de possibilidades. Eu mesmo, por exemplo, quando fiz pedagogia, eu lembro dessas possibilidades. Eu lembro de professores organizando cineclube, por exemplo, né, bem ligado à universidade. Então eu acho que assim semelhanças, embora o fato de estar no outro país é que eu acho que significava melhor a experiência, né? Ou diferenciava a experiência. Mas eu vi mais semelhanças que diferenças dessa forma de organizar. Uhum. Só para complementar um pouco o que Carol disse, Socorro, assim, uma coisa que é visível, assim, de distinção é a quantidade de coisas que acontecem o tempo todo. Por exemplo, a gente poderia assistir a 3 lectures por semana, se a gente quisesse, de assuntos relacionados ao nosso trabalho. Então, essa questão estrutural de possibilidades, isso aí não se compara, né? E, embora, como Carol disse, eu também concordo que o fato de academicamente, digamos assim, não é, Carol? A questão... A gente estava lá em contato com a orientadora, que era especialista numa metodologia que a gente que precisaria se aprofundar. Mas em questão de níveis digamos assim, qualitativos, não existe essa diferença. A diferença é mais estrutural, que cria a chance de mais... Cria uma chance de mais possibilidades, né, também. Agora, uma coisa também que eu notei, também conversando com os colegas que eu fiz lá, que também eram estudantes do doutorado, assim, o aluno ele tem mais independência, assim, eu achei em relação ao número de créditos que a gente precisa pagar aqui no Brasil e o que eles pagam lá é bem mais reduzido, então eles dão muito mais dependência aos estudantes a produzirem, a estar indo para congressos, os estudantes são sempre muito incentivados a estar participando de congressos fora, em outras cidades, recebem bolsa para isso, e a publicar também. Então, essa questão da independência eu achei lá eu achei uma questão mais diferente. Autonomia. Mais autonomia. Os estudantes têm mais autonomia. E Lucas e Marina? Poderiam comentar? Vou deixar a Marina primeiro dessa vez, depois de ouvir a Rosana falando com esse sotaque maravilhoso. Vai lá, Marina. Ai, Lucas, obrigada.
Qual que é a primeira? Tem essas diferenças, e a primeira é o que mesmo? Quais atividades você desenvolveu lá? Ah, tá. Atividades acadêmicas. Lá, atividades acadêmicas, né? Eu fiz 5 disciplinas, né? Em 2 cursos diferentes. Quando eu passei no intercâmbio, eu fui direcionada para geografia lá, só que a geografia lá é bailado. E as licenciaturas no Chile, elas chamam pedagogia em alguma coisa. Então, e aí, como lá o ensino médio, geografia e o ensino básico, geografia e história são juntos, por causa da uma reforma antiga do ensino básico que existe, então lá existia a pedagogia de história e geografia, uma matéria juntas. E aí eu fiz uma matéria nesse curso, porque eu procurei saber, aí quando eu cheguei lá que eu vi de fato geografia era bacharelado e essa não era a minha área. Então eu fiz 4 matérias na geografia nesse bacharelado, e quando a gente vai, a gente tem que buscar coisas que vão bater mais ou menos com o nosso currículo aqui do Brasil, né? Ou que vão se assemelhar. Essa foi uma das coisas. E, assim, exigia, eu acho que por causa da língua e de outros formatos, sei lá não tem a BNT. Você tem que aprender a fazer tudo em outro formato, né? Então, todas essas questões enfim, geram esses outros processos de conhecimento. E aí, o que eu pesquisei, estudei as disciplinas, e quando eu estava lá, uma das coisas que impressionou muito de diferente e que eu achei positiva, e a gente já, na época do movimento estudantil, a gente já até conversou bastante sobre isso na UFSJ, que a biblioteca era uma biblioteca 24 horas. Mas ela era uma biblioteca 24 horas também, porque a relação que se tem de estudantes que são trabalhadores, em sua maioria, e que precisam estudar no período da madrugada é enorme lá. Então, você ir na biblioteca de madrugada, a gente andando, negócio na mão, lendo, para não poder, porque se sentasse ia dormir, né? Enfim, existe um aprofundamento, assim, de uma desigualdade muito grande, porque não existe bolsa valorizada, são pouquíssimas para estudante, e então os estudantes precisam trabalhar. Estão falando que meu áudio está ruim, tá escutando agora? Eu estou ouvindo razoavelmente. Está cortando um pouco só, Maria, está cortando. Vou seguir, ficar inaudível aí, vocês me falam. Tá. Se eu estiver falando muito rápido também para intérprete, alguém me avisa. Acho que está razoável. Pode completar. Tá, porque minha internet não está muito legal, não. E aí, uma das maiores experiências que ficou marcada mesmo no meu processo de intercâmbio é que você tem, em 2011, profundas greves e ocupações estudantis das unidades, né? Então, vivenciei no meu intercâmbio 1 mês de ocupação estudantil, então a gente ocupou essa universidade que eu estava estudando. Que as universidades lá são compostas de pequenas faculdades. Então, em 2014 especificamente, por causa da reforma que ia fazer no ensino médio e na educação superior, na educação básica, uma outra reforma que estava para ser feita, teve uma ocupação estudantil na universidade, foi assim, um aprendizado incrível de entender essa valorização assim da luta por direitos na universidade, assim, acho que foram as coisas que mais me impressionaram nesse processo. Inclusive, quando eu voltei do intercâmbio, que a gente precisa apresentar, fazer uma prestação de contas, de certa forma, no seminário que é Assuntos Institucionais da UFSJ, foi uma das coisas que eu mais falei, assim, e sempre quando tinha alguma marcha nacional, a universidade parava também, né? Então, movimentações nacionais de mobilização, a universidade ela não funcionava. Os estudantes eles iam inteiramente em peso
para as ruas e paravam suas universidades. Eu fiquei muito impressionada com essa organização. Uhum. Bom, Lucas. Eu acho muito curiosa essa universidade que a Marina estudou, porque até isso que eu queria voltar naquele momento, que eu acho importante problematizar também essa questão da parceria público-privada, sabe? Porque, embora talvez sem essa parceria não fosse possível, porque, por exemplo, na Colômbia e no Chile, pelo que eu sei, pouquíssimas são as universidades públicas, então a gente precisa ainda assim, eu penso, pensar sobre isso, né? Porque também é uma ameaça que está posta aqui para a gente no Brasil, né? Assim, o desmonte da universidade pública. E aí eu morro de medo da minha universidade virar a universidade que eu tive lá, né? Mas uma coisa que é muito engraçada é que, embora isso, eu tive os problemas que eu tive, né, toda a questão, eu tive matérias muito legais lá de estudo, assim, por eu já ter cursado todo o meu curso de pedagogia aqui no Brasil, eu fiquei livre para poder escolher a matéria que eu queria. Então, eu peguei os currículos dos cursos lá da universidade e eu escolhi estudar disciplinas de ética, Constituição e Democracia, didática didática da linguagem. Então, foram essas três que eu estudei. Eu fiquei muito satisfeito que no final eu tirei total na de ética, e era um professor super rigoroso, super exigente, e foi uma matéria que realmente, assim, eu aprendi muito sobre ela, né? Além disso, eu escrevi um artigo publicado com professoras lá, foi publicado numa revista colombiana, não tem avaliação aqui no Brasil, mas isso não importa, o que é importante foi o processo, né? E assim, alguém perguntou aí no negócio do chat, né? Se teve Paulo Freire. Paulo Freire teve durante a minha postura existencial lá, né? De não me calar, de sempre falar, de sempre agir e de sempre buscar os meus direitos, cobrar, e além disso eu dei também uma palestra que a universidade me solicitou para os estudantes do curso lá de educação infantil sobre o Paulo Freire. E aí a Marina estava contando assim que a universidade lá parava quando ouvia movimentos sociais, né? Na cidade onde eu estudei, na universidade onde eu estudei, eu percebi, na verdade, uma rivalidade com esses movimentos sociais. Então, havia um apatismo e era visto como coisa de pessoas maconheiras, de quem não quer estudar, porque tem uma universidade pública lá, embora os estudantes paguem uma taxa para estudar, essa universidade pública é a que realiza paros, que realiza manifestações, mas ninguém vê com bons olhos, né? Então, eu ia sempre nessa universidade pública e as pessoas lá me diziam assim, você é louco, por que você está indo lá dentro? Lá tem muita paralisação, vão te tacar bomba, vão fazer você fumar maconha lá dentro. E eu ia lá e falava assim, gente, eu tô no meu mundo, né? Porque era uma coisa assim de pichação, de expressão artística, de pessoas se manifestando. E na outra universidade, que era a privada e era católica, era tudo limpíssimo, você não via uma folha no chão, mas também não via as pessoas se expressando, você via muito preconceito, você via coisas que numa instituição pública não é comum se ver. Legal, Lucas. Vamos seguindo, tenho mais perguntas para vocês. Eu queria saber, vocês tiveram que apresentar, né, todos os quatro, tiveram que apresentar um plano de trabalho, seja um plano de trabalho relacionado mais à pesquisa, seja um plano de trabalho relacionado mais ao ensino de graduação, à experiência na graduação. Eu queria ouvir de vocês que avaliação vocês fazem. Vocês acham que esse plano que vocês projetaram, né, para o trabalho no exterior, foram 6 meses de experiência, né? Ele foi alcançado, né? Os objetivos desse plano foram alcançados ou não foi possível? Se isso não aconteceu, por quê? Qual é a avaliação de vocês em relação a isso? Porque isso é fundamental, né? Como a Marina falou, na volta tem que prestar contas do que aconteceu lá, né? Há financiamento público de uma forma ou de outra envolvida, há instituições públicas envolvidas, no caso brasileiro aqui. Né? Então, eu queria ouvir vocês em relação a isso. Né? Quem quiser começar. Agora, me preparando assim para esse encontro e retomando algumas das coisas que fizeram parte daquela burocracia toda para se submeter ao edital da CAPES,
eu me deparo com um projeto, né? Que foi o projeto, exigência para o edital, para que nós fôssemos e conseguíssemos a bolsa. E aí eu consegui perceber como estava tudo bem amarrado, né? A vinculação, que era parceria de socorro com a Leslie, né? Que era a professora do departamento ao qual a gente foi se vincular. A gente sabia exatamente o que é que a gente tinha que fazer lá, que era se aprofundar nos estudos de casos comparados. E hoje percebendo, né, como as teorias que eu vivenciei lá com a Leslie e pude conversar sobre estão presentes na parte metodológica da minha tese, então eu vejo como um saldo positivo, sim, de que foi tudo muito bem planejado e os objetivos foram atingidos, esses objetivos mais específicos em relação ao que é que eu iria fazer para a minha pesquisa lá nos Estados Unidos. Que bom. Carol, quer comentar? Acho que é isso que Rosana falou, né? Eu também acabei de defender, acho que consegui trazer, né, na tese, expressar na tese o quanto que a gente absorveu dessa experiência lá, né? Acho que o que a gente estudou lá, o que a gente viu, ajudou a gente a trabalhar com os nossos dados de pesquisa, a mobilizar melhor o que a gente tinha, né? Em termos, né, de lidar com dados, ou o trabalho metodológico que a gente fez. Então, eu acho que a gente deu conta, sim, daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Porque, de fato, a gente apresentou para o nosso programa, né, um projeto que possibilitou que a gente fosse para lá, né? Indicando o que a gente faria lá. E isso eu acho que aparece na tese. Lucas e Marina? Além de prestar contas para a universidade, através de um relatório que pode até ser consultado na página da minha universidade, da UFSJ, lá tem um relatório com todos os detalhes. Além disso, eu me sentia na obrigação de ter uma responsabilidade com as pessoas que, para além do dinheiro público, tiraram do próprio bolso para me ajudar a ir para lá, né? Então, eu tinha, assim, um compromisso muito grande de ir na aula todos os dias. Eu não faltava dia nenhum, eu sempre estava lá e era aquele estudante chato de o professor não querer dar aula e eu estar lá. E o único dia que eu faltei foi o dia que eu confundi. Eu tinha acabado de chegar, eu confundi jueves, eu acredito que é quinta-feira, com viernes, que é sexta-feira. Então eu achei que a aula fosse na sexta, e aí eu fui na quinta. Aliás, não foi o contrário, enfim, mas isso foi no começo. Então eu prestei contas através desse relatório, né? E assim, participei das atividades avaliativas e fui muito bem avaliado, modéstia à parte, em todas as avaliações que eu passei, embora eu não precisasse de nenhuma disciplina que eu fiz para me formar. As disciplinas, assim, sistematicamente na universidade, né? Para colar grau, eu não precisava. Então, as disciplinas que eu fiz foram disciplinas porque eu escolhi, porque eu queria, mas vai dizer que a ética não é importante na vida de um professor, não é importante o professor estudar ética, né? Não é importante o professor estudar Constituição e democracia, entender sobre isso, né? Eu acho que essa prestação de contas se veio através desses ambientes, assim, de avaliação, de retorno para a universidade mesmo. Ótimo. E Marina? Em parte, pelo que o Lucas trouxe, assim, inclusive quando eu cheguei lá, eu descobri que a maioria dos intercambistas pegavam só 2 matérias para poder aproveitar outras coisas. Eu era a única louca que tinha pegado uma matéria por dia, 5 matérias. Foi na época da graduação, né? E aí é isso, né? A gente precisa aprovar em todas as matérias, é praticamente uma exigência, assim, né? Do intercâmbio. E aí rolou tudo tranquilo e, além do planejado, né, eu consegui planejar mais coisas quando eu estava lá, que eu fui descobrindo, então, congressos, eu queria conhecer lugares, queria conhecer Valparaíso e, coincidentemente, na mesma época ia ter o Congresso Latino-Americano de Estudantes de Geografia, eu consegui deslinkar lugares que eu queria com congressos também e tal, isso foi bem bacana, isso eu não tinha planejado. E aí, Socorro, só queria voltar na pergunta anterior rapidinho.
coisa que o Lucas contou que é muito importante, dessa coisa da privatização das universidades e o risco que a gente está correndo agora no Brasil com essas privatizações. Uma das coisas que eu cheguei lá e fiquei muito chocada é que professor, né, os professores universitários, eles não recebem férias, né? É mesmo? Você só recebe, se você só trabalha pelo que você trabalha e recebe. Se você não recebe. Então, lá a professora não tinha direito a férias remuneradas. Ele tinha férias, mas nas férias ele tinha que se virar com alguma outra coisa. Eu estou falando de professor universitário, não estou falando nem dos básicos, que também era a mesma coisa. Então, isso foi uma das coisas que me deixou assim. E lá na época a gente estava lutando, eles estavam no Chile lutando também contra uma reforma da Previdência, que é o que a gente está passando aqui no Brasil agora. Exatamente. Só para... Não, importante você colocar isso, né, Marina? Quer dizer, a fala de vocês me chama a atenção que é muito importante a gente tentar lutar para preservar, pelo menos, aquilo que a gente já tem conquistado no Brasil, que é a universidade pública. Falei muito disso na mesa passada. É o nosso grande patrimônio, um patrimônio que tem o potencial de, se mantivermos minimamente esse investimento que é obrigatório por lei. Claro que a gente deveria estar lutando para ter mais, mas nesse momento a gente está numa situação tal que nos impele a lutar para manter aquilo que a gente já conquistou, né? Estamos nesse nível. E é fundamental, porque é a instituição que tem o maior poder e potencial, melhor dizendo, de transformação da sociedade brasileira e dos horizontes de expectativas dos nossos jovens, né? E aproveitando para lembrar que ontem foi o resultado de uma luta grande, uma luta muito bem travada pela área da educação básica no Brasil, e com isso conseguimos aprovar praticamente por unanimidade a lei do Fundeb, que agora é constitucional, né? Não está mais nas mãos de nenhum governo. E todos nós, imagino que estamos aqui hoje, de alguma forma ou de outra, fazemos parte dessa luta, e temos que continuar lutando. Ainda não é o que a gente gostaria, mas certamente demos um passo muito importante para o futuro das crianças e jovens brasileiros, né, com a aprovação do Fundeb. Eu queria, então, uma última pergunta para abrir para os participantes que ainda queiram perguntar. É assim, que imagem vocês... Na verdade, duas perguntas numa só, né? Quer dizer, em que essa experiência transformou vocês como pessoas, né? E qual teria sido a experiência mais significativa, e aí eu não estou me referindo à universidade, né? Estando fora do Brasil por esses 6 meses, qual teria sido a experiência mais significativa, se no âmbito pessoal ou acadêmico, não importa, e em que essa experiência transformou vocês? Ela tem mesmo o potencial de transformar? E em que medida transformou? Em que sentido transformou? E aí a gente abre para os nossos participantes fazerem perguntas. Vamos lá, então. Quem quer começar? Bom, eu acho que, para mim, a maior diferença foi realmente perceber. Eu sabia que a universidade pública era importante na minha vida, mas eu acho que aí foi batido na minha cara, estando na Colômbia, a importância da universidade pública, e é isso que a gente está falando, assim, do público, né, da coisa pública, do respeito a isso. Então, isso foi o que mais, a mensagem que ficou para mim no sentido acadêmico, né? E profissional, né? Enfim, a minha luta como professor sempre vai ser uma luta pela educação pública depois de passar pelo que eu passei, né? Se já era antes, agora ainda mais. Mas aí, além disso, né, a coisa ruim lá que aconteceu com a família me fez ir para uma outra família de uma amiga da universidade que me alugou um quarto na casa dela, é a Joana, que está aqui, inclusive, e que nós somos amigos até hoje, nós falamos e nos contamos e nos confidenciamos coisas íntimas. Eu virei amigo da filha dela, de 4 anos, do marido dela, né? Eu morei com uma família lá, então eu tive uma família lá, e isso foi muito significativo para mim, porque eu sei que agora, se eu voltar para a Colômbia algum dia, eu tenho um lugarzinho para ficar, e porque essas pessoas, realmente, eu fiz laços com elas. Então, a coisa mais bonita que ficou do meu intercâmbio, mais significativa, foi isso, os laços que eu pude construir, assim, laços profundos, não laços superficiais, sabe? Para além disso, né, eu tive a oportunidade, por conta de uma questão bancária, eu precisei ir até o caixa econômico mais próximo, porque o Banco do Brasil não liberou uma senha que eu precisava passar a grana da vaquinha. E o lugar mais próximo era o Amazonas.
Então tive que ir no Amazonas para sacar a grana da vaquinha. Só que foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui na cidade do Brasil que faz fronteira com a Colômbia e também faz fronteira com o Peru, né? Se chama Tríplice Fronteira. E é a cidade isolada, assim, brasileira, né? Uma cidade super do interior do Amazonas, brasileira. E a cidade da Colômbia, embora seja a capital do Amazonas colombiano, da Amazônia, não, é do Amazonas mesmo, colombiano, é uma cidade super pequena, mas você atravessando uma rua, você está no Brasil, e você atravessando outra, você está na Colômbia. Então, essa foi uma viagem, assim, muito linda, que vai ficar marcada para sempre na minha memória. Que legal, Lucas. Eu acho que a Carol já sabe qual é a experiência que eu vou dizer, que foi a mais marcante, empolgante. Mas antes disso, eu queria dizer assim, que eu e Carol, a gente falava muito sobre isso, esse deslocamento que a gente faz da cidade, daquela sua vida de relações sociais, né, mais imediatas. Esse distanciamento, de repente você está deslocado em outro lugar, e a principal dedicação que você tem que ter é descobrir a universidade, descobrir a cidade, descobrir uma nova cultura, né? Médici é uma cidade encantadora, lindíssima, tirando o frio, mas é uma cidade maravilhosa no outono, que a gente anda a pé, anda de bicicleta, faz tudo de bicicleta, é bike friendly lá, a gente podia fazer tudo de bicicleta. Então, a experiência de vivência é totalmente diferente do que eu vivo aqui, e ainda mais deslocado, podendo me dedicar exclusivamente à universidade e exclusivamente à pesquisa. Mas, assim, o feito mais significativo que eu pude ter lá, como experiência de vida, foi conhecer a Angela Davis, ver uma palestra, a Carol sabe aí a minha tietagem, falar com ela, tirar foto, dar autógrafo. Foi incrível a noite que eu não dormi, né, Carol? Carol sabe. Que maravilha, Rosana. Foi maravilhoso. E Carol? A Rosana falou aí de conhecer, né? Assim, eu acho que o meu sonho, assim, de conhecer e tal, não era Angela Davis, embora eu tenha aproveitado bastante a experiência, acompanhei a Rosana na tietagem, tirei a foto e tal. Mas eu tinha a vontade de conhecer o Michael Apple. E aí ele trabalha num outro departamento, né? Que também é lá da universidade, não é o mesmo departamento que a gente estava, mas eu participei de um encontro no grupo dele, né? Que um colega nosso brasileiro participava e me levou para o último encontro que estava tendo no semestre do grupo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Michael Apple, tirei foto também, conversei um pouco com ele, porque nessa altura eu já conseguia falar melhor o inglês. Então, também foi um dia... Carol, e o Donaldo Macedo? Oi? O Donaldo Macedo você conheceu também? Não, Donaldo não. Ele não tive essa oportunidade, não. Mas você tentou, né, Carol? Acho que não. O Donaldo Macedo, não. Não? Está na outra universidade, né? Ele não é de lá, não. Acho que não. O Michael Apple aqui é. E teve também, assim, a Socorro falando de coisas que marcaram. Eu acho assim que, no meu caso, quando o semestre terminou, né, em maio, e aí eu já estava mais familiarizada com a língua, com o lugar e tudo mais, eu comecei a circular mais, com mais tranquilidade e tal. Então, eu conheci muitas pessoas de fora da universidade e pude ver Madison um pouco para além do campus, né? Então, eu conheci, inclusive, latinos que viviam lá, que trabalhavam lá. E uma dessas possibilidades veio a partir da universidade, que me colocou em contato com uma peruana que já vive em Madison há muito tempo e que fala inglês e espanhol, mas queria aprender português. E eu querendo aprender o inglês. E aí eles colocaram a gente em contato e até hoje ela me liga e a gente conversa para ela aprender português e eu praticar o inglês. O nome dela é Patrícia. É uma pessoa muito querida. E embora, assim, foi pela universidade, mas eu conheci a vida dela, a dinâmica de trabalho dela fora da universidade, fui na casa dela. Então, assim, eu acho que isso me marcou muito, essas possibilidades, né, de estar lá e conhecer tantas pessoas bacanas que eu trouxe para a vida. E Marina? Estou aqui chocada com a Rosana sendo Angela Davis. Pois é. Também iria com você, viu?
Então, lá, o que me marcou muito foi participar de um projeto de construção de uma escola popular num bairro periférico, que é Boca Sur, que chama. Um projeto de escolas livres, que era baseado no processo educativo de Paulo Freire, né? Então, eu me aproximei de uma militância da educação popular que trabalhava com referência no Paulo Freire. Então, dos 6 meses que eu fiquei lá, 4 meses foi atuando nesse território, Boca Sur, com as escolas livres. Então, isso me marcou muito, assim, para além da... E eram pessoas, quem estava envolvido, né, eram estudantes da mesma universidade que eu, então, que eu conheci nesse lugar também. E a outra coisa, assim, que me marcou muito, poder participar de todos os dias importantes nacionalmente, todas as marchas, assim. E me marcou também muita violência policial no Chile, assim, o quanto ela é brutal, e a luta indígena, o quanto ela é forte. Então, a luta Mapuche, junto com essas outras coisas que eu falei, me marcaram muito, assim. E aí eu tive uma experiência que me fez refletir bastante, assim, de valorização do que é poder estar na rua manifestando aqui no Brasil, e de valorização do que é o que o Lucas falou da universidade pública, porque lá eu passei pela experiência de apanhar mesmo, né, em manifestação. Nossa! Aí tem uma marcha que é o 11 de setembro, que marca a queda do Salvador Allende, para também não... Enfim, para poder rememorar a ditadura, para ela não mais existir, né? Então, essa marcha ela é proibida, e mesmo assim as pessoas marcham. Então, lá você precisa ter autorização para você fazer uma manifestação, e essa, prioritariamente, é proibida. E essa coisa de ter autorização para estar na rua, e, bom, a gente sabe que no Brasil, hoje em dia, está diferente, a gente tem uma aprofundamento do que é poder estar na rua manifestando, né, e com a pandemia, mais ainda porque não tem como. Mas essas coisas marcaram muito, assim, participar desse projeto. A universidade em si, eu vivenciei a partir desses intercâmbios, diálogos de saberes com os indígenas na universidade. Enfim, as matérias eu fiz, contribuí muito, assim, também para o aprendizado, mas... eu acho que é um pouco a minha orientação mesmo, que sempre as coisas da militância me marcando mais. Sim, quer dizer, você tem um foco, né, na sua vida, na sua atuação pessoal, profissional, e busca ele. Estou achando muito interessante, quer dizer, não significa que não há manifestações e marchas e coisas acontecendo nas outras cidades, né, provavelmente, mas quando a Marina destaca isso como experiências marcantes, é porque ela, como militante feminista e envolvida com as questões da luta, né, política e social de uma forma mais intensa, acaba acontecendo de aproveitar essas oportunidades, enfim. Eu queria abrir, então, para não deixar de perguntar coisas que estou vendo aqui no chat já. Uma das perguntas feita pela Ramalha Santos é: o que vocês recomendam para quem pretende fazer intercâmbio fora do Brasil? Quem quer responder? E aí não precisa ser todo mundo se não quiser, né? Quem quiser, fica à vontade. Aprenda o básico da língua e verifique muito bem a casa, o local para onde você vai ser enviado. Isso. Acho que também depende do tipo de intercâmbio que você pretende. Sim. Se você vai fazer um intercâmbio, no caso do meio de Carol, como foi um intercâmbio de pós-graduação, é importantíssimo que você consiga estabelecer um vínculo com o orientador de fora. Não tente, assim, partir apenas do contato livre com a universidade, eu acho que é mais difícil. Se for no nível de pós-graduação, é interessante você... Ou seja, não deixar isso na mão da instituição apenas, mas buscar
ter um contato mais próximo, né, o mais próximo possível, claro que isso tudo é muito relativo, com quem vai te receber lá, né, vai fazer diferença. Alguém mais quer comentar sobre isso? Alguma outra sugestão e dica? Não? Alguém perguntou aqui, mais cedo, pelo que eu vi, deixa eu ver aqui, sobre teste de proficiência, se vocês fizeram, né? No começo da fala, todos eles, de alguma forma, fizeram teste de proficiência, né? É claro que, para quem foi para os Estados Unidos, foi totalmente o teste controlado pela CAPES, e aí tem um nível de proficiência exigida que se diferencia dessa proficiência em espanhol, enfim. Todos eles tiveram, porque todo tipo de financiamento de intercâmbio para qualquer país, né, do mundo, a questão linguística é central, né? Não existe a possibilidade de você sair para nenhum país em que você não preste contas minimamente de como é a sua relação com a língua do país que vai te receber, né? E a mesma coisa acontece quando recebemos estrangeiros na universidade. Portanto, isso aí é uma questão de praxe, né? Ou seja, tem que manter um mínimo de intimidade e de, digamos assim, familiaridade mesmo com a língua, né? Deixa eu ver aqui se tem mais, as pessoas foram falando. Aí alguém está perguntando como funciona o aproveitamento do conteúdo estudado lá fora, nas universidades brasileiras, né? O pessoal que quiser responder, algum dos quatro que querem responder, porque isso se diferencia se graduação e se pós-graduação no nível de doutorado, né? Quem quer responder a isso? Sobre aproveitamento de disciplinas, né? No caso do estágio de sanduíche, as disciplinas que a gente faz lá, a gente tem acesso a tudo como estudante regular, mas a gente é estudante ouvinte. E os créditos que a gente paga lá, eles não servem como créditos na pós-graduação aqui. Exatamente, a experiência ela entra de uma outra forma, né? Ela compõe o currículo do aluno, ela compõe os relatórios que têm que ser entregues, mas ela não compõe o histórico, digamos assim, né, da instituição. Alguém? Marina? Fala aí da graduação, como é? Então, na graduação, pelo menos nesse edital específico, a gente tinha que procurar algo semelhante à nossa grade para poder ter aproveitamento das matérias, né? Quando retornasse. Mesmo que a forma de medir no outro país também era medido por crédito, para a universidade que eu fiz. Na FSJ era medido por carga horária, né? Então, a gente tentava, enfim, você volta e você apresenta isso para o seu curso e quem autoriza isso é o colegiado dentro do curso. Se você pode reaproveitar ou não aquelas matérias. E também não foi para... Foi o reaproveitamento, enquanto matéria da FSJ vai para o currículo e só fica o histórico, só fica lá que você saiu por 6 meses por intercâmbio de tal, não fica lá que você cursou na outra universidade e tal. Sim. Isso tem a ver, né? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Isso tem a ver com toda a discussão que a gente vem fazendo, o que é a internacionalização do ensino superior no nível de graduação, porque nós ainda não temos esse tipo de equivalência, né, muito bem resolvido na América Latina. Do Brasil com relação aos outros países, do Brasil com relação às universidades latino-americanas, e mesmo fora do Brasil, né? Então, os intercâmbios no nível de graduação, eles ainda não constam como poderia no histórico escolar dos nossos alunos, né? Nós temos, claro, experiências pontuais em que isso acontece, mas a grande maioria não é regulamentado nesse nível, né? O Evandro, peraí, sumiu aqui. O Erliandro Félix Silva, que está nos acompanhando a partir da interpretação que está sendo feito, né, em Libras, gostaria de fazer uma pergunta em Libras. Pois não, Erliandro, por gentileza, pode fazer a sua pergunta que será traduzida para a gente.
Boa noite, Erliandro. É um prazer ter você conosco. Então, quem vai fazer a tradução agora é a Fabiane, que vai falar, não é isso? Sim, peraí, só. Deixa eu ver se tá tudo. Sim. Peraí, deixa eu fixar. Tá, fica à vontade. Só fixar ele aqui para eu. Vai. Isso, pode fazer, Leandro, ela já está lhe vendo. Boa noite, vocês. Sou surdo. Eu percebo, parece que eu tenho para estudar lá fora na universidade, para estudar ali, é diferente. A língua é diferente. Mas aqui no Brasil tem prova, nome Sebrais. As pessoas que moram em outra cidade fazem a prova aqui no Brasil em português para conseguir passar no mestrado para a universidade. Mas por quê? Não aceita o surdo? Porque a minha língua, a Libras, não é, tinha que ser obrigatória aqui no Brasil, a Libras também, junto com o português também. E a língua, as 3 línguas é inglesa. É pesado. Como que isso acontece? Como que esse é um problema para o surdo? Uhum. Obrigada, Erliandro. Eu vou tentar comentar um pouco, né, do que eu compreendi. Quer dizer, o questionamento dele é um questionamento de fundo, né? Em que momento há a exclusão porque a língua de sinais não é reconhecida, né, nas nossas seleções na universidade como uma terceira língua, né? Normalmente é o inglês e o espanhol. No doutorado a gente vai ver aí a presença de mais uma língua em geral, que é o francês, mas a língua de sinais ela não está presente como um elemento, né, um ingrediente, digamos assim, nesse processo de seleção. É verdade, assim, a gente ainda não está no Brasil num processo de inclusão avançado, como gostaríamos, né, a ponto de incluir nesse nível, né, temos uma defasagem muito grande de profissionais da universidade de línguas de sinais, intérpretes de Libras. Acho que melhorou muito nesses últimos 10 anos, falando mais pela universidade minha, que eu acompanho, mas ainda vai levar muito tempo, infelizmente, para que isso aconteça, né, de fato, porque imagina o desafio que seria para um surdo ter que aprender inglês, ter que aprender espanhol e para se comunicar para uma seleção. Há que se pensar em critérios em que esses sujeitos não sejam tratados da mesma forma que os que falam, né? Nós que somos falantes de língua portuguesa. Então, fica aí o chamado do Erliandro, deixa eu me ver para não falar o nome dele errado, do Erliandro, para que a gente atente nas nossas universidades, nas seleções de estudantes para pós-graduação, tentando que sejam mais inclusivas e que possam contemplar os falantes da língua de sinais, que, como ele diz, é uma língua, é um idioma, a gente tem que aprender, né? Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais uma última pergunta aqui, já estamos caminhando para 5 para as 9, né? Mais uma pergunta importante, eu acho que não estou vendo muita coisa diferente daquilo que a gente já conversou até o momento, né? Mas alguém perguntou que países vocês recomendariam para alguém que está querendo sair e estudar fora, enfim, vocês querem recomendar algum país? Por exemplo, Carol e Rosana foram para os Estados Unidos e a gente está vendo hoje a marcação cerrada do governo Trump em cima dos estudantes estrangeiros que já estão lá, inclusive, né? Criando empecilhos para que eles continuem no país durante a pandemia, criando obstáculos e mandando-os de volta a seus países, né?
Estou colocando isso porque os Estados Unidos, segundo as estatísticas todas da internacionalização da universidade no mundo, é o país mais procurado, até mais do que a Europa, né? Então, enfim, o que vocês recomendariam, né? Como é que... Eu fico muito curiosa com relação a essa resposta, né? Marina e Lucas foram para países da América Latina, né, da América do Sul, nossos vizinhos, tiveram experiências também. Querem recomendar? Querem também aproveitar para fazer uma fala final de cada um, já que estamos caminhando para o final dessa sessão tão rica? Então, eu queria que vocês comentassem e já fizessem uma despedida da participação. Quem quer começar? Eu vou começar, porque quando você falou aí do Trump, por exemplo, eu estou pensando também aqui no Brasil, que saiu também uma notícia recente de que as bolsas para países exatamente. Estão cortadas, e o argumento é por causa da alta do dólar, né? E a crise que a pandemia gerou, né? Então, a gente está vendo aí que está tendo o cerco está se fechando e que a coisa está ficando cada dia mais difícil, seja por questão de quem está recebendo, no caso dos Estados Unidos, ou seja, pelas políticas que a gente está vendo aqui no Brasil, de que se antes a gente teve um movimento de facilitação, né, desse processo, ou de maiores possibilidades da gente conseguir fazer o intercâmbio, agora a gente tem menos possibilidades, ou isso está ficando mais difícil, né, para quem está pensando aí ou se organizando para isso. Eu acho que o momento agora está mais complicado, né? E no caso lá dos Estados Unidos, eu vi que o Trump voltou atrás, né, nessa questão de mandar para casa quem está estudando online, né? Mas essa é apenas uma atitude. A tendência, né, o perfil, a perspectiva é essa. É essa, exatamente. De exclusão. De exclusão e de impossibilitar mesmo que as pessoas vão e fiquem, né, nos Estados Unidos. Eu acho que tem mesmo essa resistência. Mas, enfim, só para concluir, eu queria reforçar aqui, né, dizer do quão válida que foi essa experiência para a minha formação pessoal, para a minha formação acadêmica, embora a minha relação com a língua, né, o meu domínio da língua fosse de nível básico quando eu fui, né, mas que me agregou muito, né, aprendi bastante, tanto no que se refere ao conteúdo específico, ao que mais especificamente eu fui aprender sobre pesquisa em educação, metodologia de pesquisa e sobre o inglês em si. Então, eu acho que vale a pena, quero incentivar, mesmo que a gente não esteja aí num momento muito favorável, incentivar que quem realmente puder, que aproveite, né, que é uma experiência realmente diferenciada e que vai, com certeza, agregar aí no currículo e na vida de qualquer um. Tá? Queria agradecer a todos que acompanharam até agora, quase 9 horas, mandando perguntas e nos escutando aí. Obrigada, Carol. Eu acho difícil, assim, recomendar um lugar específico. Eu acho que, se você está no nível de pós-graduação, vai depender muito de onde você encontra um lugar para a sua pesquisa. Né? E aí, se for, eu nunca imaginei que eu iria para os Estados Unidos. Quando eu estava na graduação, eu sempre achei que ia para a França. Nem passava pela minha cabeça que a experiência fora que eu tanto queria seria nos Estados Unidos. Então, é um caminho que a pesquisa, ela tomou. Agora, se é no nível intercâmbio de graduação, eu acho que você tem que ir para um país com a língua com a qual você mais se identifique. Aquela que você deseja se aprofundar. Acho que seria essa a recomendação que eu daria. Okay. Bom, eu diria que aproveite as oportunidades que chegam até você, né? A mim, quando eu entrei na universidade, eu nem pensava que poderia fazer o intercâmbio. Chegou a oportunidade de aprender o espanhol, de viajar para outro país, e eu agarrei isso com todas as forças. Então, eu acho que a gente tem que também ocupar os espaços que nos são dados, ainda que dados, entre aspas, né? Ainda que a gente tenha problemas e reivindicações, é importante ocupar para reivindicar também, né? Mas, por fim, eu gostaria só de ler um poema que eu escrevi no final da minha viagem para a Colômbia, só para fazer mesmo os meus agradecimentos, a paciência e a boa vontade de todo mundo em ouvir, principalmente das minhas colegas aí da mesa, viu?
Então, poema de partida e regresso feito em terras distantes. Final de longa viagem, 4 dias faltando para encerrar 4 meses. Colômbia, 23 horas e 36 minutos, novembro de 2019. Ao chegar, desembarquei depois de muito tempo na janela. Lá de cima, vi tudo. Rios que serpenteavam, casas que minusculizavam, estradas que pareciam desenhadas em suas imprecisões. Ao estar, abri muitas janelas com minhas próprias mãos. Outras precisei fechar. Há paisagens que o paladar dos nossos olhos não precisa comer. Ao partir, vou de volta na carona delas, as janelas. Espero não ter perdido o olhar apurado para as paisagens. Quero ter sempre uma janela ao redor de mim. Espero que todas as experiências sejam sempre janelas em mim. Que lindo, Lucas. O Lucas é um poetaço. Muito obrigada, Lucas. Quem não comentou ainda foi Marina. Vamos lá, Marina. Suas considerações ou recomendações, fique à vontade. O país, né, depende muito do qual que é o interesse, né? A universidade depende muito do qual que é seu interesse. Eu conheceria todos os países da América Latina, se eu pudesse. Deixa essa recomendação para quem gostar também, né? E eu queria seguir muito essa energia que o Lucas começou aí, compartilhando também algo mais cultural. Compartilhar uma música para finalizar, chama Canto Lunar, não sei se vocês conhecem, é de um grupo, Tarancon, que adoro é um grupo que tem uma mescla aí, né, latina, então o intercâmbio ele serviu também para esse reconhecimento do que é ser brasileiro, e que ser brasileira é ser latino-americano também, né, que a gente não está apartado da identidade. Sim. Então, essa música chama Canto Lunar, sobre Teu som tá a lua. Ai, tá falhando muito. Mas continua. Depois você pode deixar a letra aqui no chat, para quem quiser procurar. Minha lua navega serena, vai de Ipanema ao céu do Irã. Para ela, a moda não é tudo, a guerra não duvida, o dia de amanhã. Minha lua corre apaixonada e a passarada segue o seu corcel. Ó lua rainha, a lua é minha, é de quem quiser. Eu amo. Ó lua, a lua é das princesas e com mais certeza será dos garis, dos cantores, dos trabalhadores, será dos atores quando a noite sair. E será também dos prisioneiros, será dos canteiros e do chafariz. Ó lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser. Eita, que vai ser difícil hoje de dormir depois dessa. Que lindo, Marina. E agradecer. Muito obrigada. E agradecer mesmo de poder compartilhar, que para mim é muito bom relembrar. Que lindo. Esse processo. Muito obrigada a vocês todas e todos, né? Lucas, eu já vou chamar de todas, porque a maioria aqui é tudo mulher mesmo. Então, assim, foi uma noite em que vocês puderam compartilhar coisas que eu tenho certeza. Eu olhei o perfil dos inscritos hoje, muita gente da pós-graduação, do Brasil todo, conectado conosco, professores de educação básica, todos interessados em saber o que, afinal de contas, e desafio é esse de sair e em busca de um outro país para ampliar os horizontes da sua formação,
e das suas possibilidades de vida. Não é à toa que esse grupo está aqui hoje, eles também compõem a minha trajetória, né, que me vejo lá no mestrado, já pensando nessas possibilidades, né, e eu penso de fazer uma mesa ainda sobre esse tema, estou vendo a Gabriela aqui, sobre nós que estamos na universidade como docentes, como pesquisadoras. Gabriela tem experiência também, né, de ter saído, eu já saí 3 vezes do Brasil, e acho que a gente tem muito a contribuir quando a gente traz a experiência para o foco, porque aí se concretiza, de fato, limites e possibilidades. Eu estimulo a todo mundo que queira, gosto muito da ideia da América Latina, embora a minha experiência tenha sido na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas hoje, se eu ainda tiver fôlego para sair mais uma vez, seria a 4ª vez, com certeza eu vou procurar um país da América Latina. E, enfim, fica aí a música linda e o poema de Lucas, né, cantado por Marina, como uma mensagem dessa energia que nos une, né, mesmo num tempo tão difícil quanto esse que o mundo está passando e o país ainda no epicentro dessa pandemia. É possível ter esperança, é possível nos conectarmos de alguma forma com uma energia produtiva, uma energia construtiva, uma energia de compartilhamento, de solidariedade. E eu agradeço muitíssimo o desafio colocado a todos os nossos 4 convidados de hoje, Marina, Lucas, Carol e Rosana, queridíssimos integrantes do nosso grupo de pesquisa. E é isso aí, que os estudantes, os pesquisadores e os recém-formados, já doutores como Carol e Rosana, daqui a pouco, possam integrar, digamos assim, as nossas pautas e compartilhar conosco, porque temos muito que aprender, sim, com os alunos. E essa é a nossa perspectiva de trabalho no GPA. Então, agradeço a todos os que, até o momento, mais de 100 pessoas conectadas. Fiquem atentos à nossa próxima mesa. Daqui uma semana já vai sair o link e que a gente continue conectados até o finalzinho do ano com as nossas mesas do GPA. Boa noite, um abraço a todos e o meu desejo de que a gente saia logo dessa situação em que a gente está e possamos nos encontrar em São João del Rei, Minas Gerais, aqui no GPA, fazendo o nosso 4º ciclo de debates no ano que vem ou daqui 2 anos. Que seja. Um grande abraço. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Conexão Minas-Recife. Conexão Minas-Recife, conexão Brasil. Agora a conexão é Brasil-Minas. O Recife é evidente que tem um lugar de conexão. Um beijão a todos. Tchau, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Eu não posso me esquecer de, mais uma vez, agradecer as queridíssimas que fizeram a nossa interpretação hoje e que foi possível fazer com que o Leandro pudesse participar, não sei se tem mais alguém, ativamente da nossa mesa. Muitíssimo obrigado de coração. Nos falamos em breve. Um beijo, então, para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau.